Olá, sejam bem-vindos. O bate-papo de hoje é sobre um tema muito atual e que com certeza todo mundo já ouviu falar por aí. Nós vamos falar de Big Brother, mas fazendo um paralelo com o linchamento virtual e as armadilhas da rede. A gente vai receber aqui a psicóloga Laena, que já inclusive chegou na área, para a gente bater esse papo, falar sobre essas coisas que são tão importantes e são tão atuais, né? Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, hoje vamos falar sobre linchamento virtual, né, atrelado aí ao Big Brother. Bem-vinda! Olá, boa tarde, Jaque. Tudo bem por aí? Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Que Prazer em bom. receber você aqui mais uma vez, viu? Poxa, é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. E hoje vamos falar sobre esse tema que está sendo super falado, super debatido por todo mundo, né? Lembrando aqui, como sempre, eu tenho algumas perguntinhas que vão guiando aqui o nosso bate-papo, mas você está livre para falar também de outras coisas que você lembrar durante a conversa. E quem está assistindo aqui a gente também está super, fiquem super à vontade para colocar aqui os comentários de vocês, as perguntas de vocês. Vamos fazer desse momento aqui um bate-papo bem legal, né? Então vamos lá. Vou começar aqui. O BBB de uns anos para cá se tornou não só um programa de uma mídia de massa, mas também um programa simultâneo, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Uhum. Os espectadores gostam muito de expressar sua opinião sobre os confinados, né? Tem gente que inclusive faz grupo no WhatsApp para ficar falando sobre isso, né? Sim, eu vi bastante. É... Enfim, falar sobre o jogo, falar de quem gosta, de quem não gosta, etc, né? Mas sempre tem alguém que diz: "Ah, esse programa é coisa de alienado". Como psicóloga, como você vê esse tipo de afirmação? Pois é, Jaque, isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, desses 11 meses que a gente está vivendo de pandemia, o que que salvou a gente e trouxe a gente até aqui, para aguentar, né, esse rojão até aqui? Foi a cultura, foi a arte, foi a música, foram os programas de entretenimento. Então, a gente não pode julgar jamais a forma que o outro se diverte. A gente não pode chegar e falar isso é errado, isso é certo, porque é a forma dele de lidar com aquela diversão. A gente precisa disso. A gente precisa se entreter, a gente precisa ter esses momentos ali de distração. Isso faz bem para a mente. Então não cabe a nós menosprezar porque você vê BBB, você é menos inteligente. Não tem nada a ver, uma coisa não exclui a outra. Até porque o BBB tem uma hora que passa na TV, 9h30, eu acho, né, 9h40. E o resto do dia? Você pode fazer suas coisas. Isso não vai te impedir de fazer seus atendimentos, de ler seu livro, de fazer a sua tese, a sua dissertação de doutorado. Nada disso impede. Você não é menos intelectual por isso. É uma forma de divertimento. O BBB ele tem esse objetivo, nos divertir. Então a gente não está aqui para julgar essas pessoas. A gente tem que rever esses nossos conceitos. Nossa, alienado? Não, eu estou ali como um momento meu de diversão e está tudo bem. Faz parte, né? Exatamente. Assim como tem gente que assiste outras coisas, né? Assiste Sim. ficção, assiste, enfim, séries, filmes. E tem gente que gosta de assistir o Big Brother, né? Aham. Bom, vamos lá. Uma coisa a gente sabe, né? Tudo fica mais inflamado nas redes sociais. Parece que tudo ganha uma proporção muito grande, né? Demais. Isso lembra até aquela série da Netflix, Black Mirror, né? Não sei se você já Uhum. assistiu. Eu já vi. Inclusive, Enfim, quem tá na live tem que ver essa série, porque pode essa tirar série é muitas sensacional. reflexões, né? É. Nossa, ela é maravilhosa. Enfim, o amor e até mesmo o ódio pelas pessoas fica bem evidente, né? Parece que alguns filtros se perderam. E qual a problemática disso, assim, da gente de repente misturar essas coisas, né? Uhum. Exatamente. A gente precisa entender, por exemplo, que não tem como a gente fugir do BBB. Se você usa rede social, se você tá online, você tá sendo consumido. Então, basta você correr aqui o cursor, a timeline, você vai ver tudo sobre BBB. Isso está Isso é presente, é o verdade. assunto do momento. Então, não tem como fugir. Só que isso, a pergunta qual é a problemática disso, dessa intensidade desse ódio, ou dessa intensidade desse humor ou amor? É quando a gente começa a ser tomado, a ser consumido por esses comportamentos e aquilo, por exemplo, prejudica na minha rotina de trabalho. Ah, eu não estou trabalhando porque eu estou o dia todo no pay-per-view, eu não estou trabalhando porque eu estou o dia todo atualizando site de fofoca. Isso é quando a gente deve se preocupar. Fora isso, e aí é uma coisa muito interessante da gente trazer e fazer a reflexão,
O BBB, ele não está analisando o comportamento das 10, 20 pessoas da casa, ele está analisando o nosso comportamento. Ele está analisando como é que a gente se comporta na forma de consumir. Grandes marcas estão lá para vender mais. Inclusive a Netflix fez um super comercial lá para. Então pensem bem, gente, não é a casa que eles estão avaliando, somos nós, é o nosso comportamento na sociedade. Os realities têm isso, porque a partir dali vai gerar as campanhas para o ano inteiro de publicidade. Por quê? Porque é o nosso E outra, né? comportamento. O nosso comportamento guia, inclusive, as coisas que acontecem lá dentro. Sim, Nem, exatamente. às vezes as coisas que acontecem lá dentro mudam o que as pessoas do lado de fora pensam, mas o que as pessoas do lado de fora pensam também influencia lá dentro, né? Uhum, total. E aí, essa alerta que a gente tem que estar. Será que eu estou sendo consumida? Será que eu realmente estou me prejudicando? E aí, essa é a sua marca, essa é a sua métrica para saber. Não, eu estou conseguindo, eu assisto BBB tais horas no meu dia e tá tudo bem. Bom, agora vamos falar aí das pautas que sempre são levantadas, né? Uhum, Principalmente nos últimos anos, nas últimas edições, né? O BBB desse ano traz várias pautas relevantes para serem debatidas, como questões raciais, abuso de álcool, relações tóxicas, enfim, né? Várias coisas aí que a gente já sabe. E a forma que isso tem sido apresentado é benéfica para quem consome o programa? Aí é o grande X da questão. uhum, é. A gente não pode generalizar, sabe, Jaque? Porque, assim, podem ter pessoas que vão observar o comportamento e vai dar um estalo. Nossa, olha, eu acho que eu me comporto assim, eu preciso mudar, eu vou buscar uma ajuda. Como podem ter pessoas que vão potencializar aquilo e gerar muito ódio na internet, gerar aqueles grupos de vamos comentar lá no perfil do Nego Di falando mal dele. Então a gente não pode generalizar, mas assim, é importante perceber que o que acontece no BBB é o que acontece na vida real. Só que lá é atenuado. Por que é atenuado? Porque eles estão sendo vigiados. Eles já entraram lá abalados psicologicamente. A gente notou isso. Na primeira semana era uma intensidade louca, todo mundo chorava, todo mundo. Porque a gente perdeu um pouco essa habilidade social. A pandemia fez isso. A gente não está mais acostumado, não sabe como lidar, por exemplo, com alguém no elevador. Ai, será que eu dou bom dia? Será que eu não dou? Né? Essas coisas a gente vai ter que reaprender a reconstruir. Tanto que eu não sei se tu acompanhou, mas no primeiro episódio eles ficavam se questionando: será que a gente pode abraçar? Tá tudo bem abraçar aqui? A gente perdeu isso, mas faz parte da nossa construção por conta da pandemia. Aí você entra no BBB já assim, abalado emocionalmente. E aí atenuam essas questões, né? Como aconteceu com o Lucas. Eu acho que aqui vale a gente pontuar bastante a situação dele, que é também envolvida com a questão racial, mas é também envolvida com a questão da saúde mental. Eles entraram lá já abalados e aí o Lucas errou, ele teve um erro, só que todo mundo o fez gerar aquilo, a identidade dele foi feita só por um erro. O Lucas é só isso, ele errou e pronto, ele vai ser crucificado, ele vai sofrer violência psicológica na casa, ele vai ser excluído. Então aquilo poderia trazer para algumas pessoas muita dor. Para mim, eu não sei se tu sentiste isso, mas eu fiquei muito agoniada em ver aquela cena. Me trouxe uma dor emocional, tanto pela questão racial, quanto pela questão mesmo de nossa, por que estão fazendo isso com uma pessoa? É um ser humano. Sim, inclusive porque às vezes faz a gente lembrar de coisas que a gente viveu no passado e que Sim. machucaram, magoaram a gente. Então a Uhum. gente rever aquilo pode trazer o famoso gatilho, né? Para você reviver tudo aquilo, né? Então, para algumas pessoas pode ter sido de É, fato uma experiência muito complicada, né? Assistir sim. aquilo novamente, digamos assim, né? Uhum. E aí é essa coisa, a gente não pode generalizar, porque para algumas pessoas pode ter gerado sofrimento e para outras pode ter gerado um alerta. Nossa, será que eu fiz isso? Será que eu devo mudar? Será que eu sou uma pessoa ruim? Né? Um programa em massa, assim, não tem como pontuar e dizer um padrão. Tal população se sentiu assim, vai ter um efeito de alguma forma. Eu estava vendo até um vídeo da Juliette que ela fala sobre o que aconteceu com o Lucas especificamente, que ela fala bem assim, gente, o que a gente viveu aqui com o Lucas, com ele, ocasionou ele sair do programa. Mas lá fora poderia ter ocasionado consequências gravíssimas. Ele poderia ter tirado a vida, ele poderia ter se prejudicado no emprego, com a família, com todo mundo. Então, na realidade, o que acontece no BBB é um reflexo do que a gente já vive, só que numa verdade nua e crua. Ali eles têm vulnerabilidade o tempo inteiro. A gente está vendo algumas coisas que a gente foge, como os conflitos. Ah, eu quero ver um barraco. Porque às vezes você quer entender como é que funciona para quando chegar a sua vez você já saber como se posicionar para aquela situação de vulnerabilidade, né? Então o BBB escancara isso, olha só, vida real, é isso. É interessante, né, que
uma coisa que também me fez pensar bastante é que muitas vezes, sem perceber, durante inclusive essa edição aqui, as pessoas julgando algumas coisas que estão acontecendo lá dentro, agindo da mesma forma. Exatamente da mesma forma. Então, é aquela questão do espelho, né? De se espelhar. Eu vejo que está errado naquela pessoa, que também tem errado em mim, e aí eu começo a criticar aquela pessoa, às vezes, para esconder o que eu estou fazendo. E está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Eu vi bastante disso acontecer também. O que você fala sobre isso? E especificamente nesse contexto de reproduzir o mesmo comportamento e julgar e apontar o dedo, o que acontece, né? O próprio lixamento, Jaque, é quando você se une com o mesmo propósito com um monte de gente que pensa igual, vamos punir aquela pessoa, ela tá errada, vamos se juntar, vamos fazer alguma coisa, eu quero fazer justiça, eu quero me sentir no controle ali de que aquela pessoa vai pagar o erro dela. Só que a gente esquece que ali é um programa, é uma ficção. Que ele vai sair de lá e ele tem a casa dele, o emprego dele, a família dele. Ele pode errar. Nós podemos errar. E aí fica a reflexão. Quando você erra, você quer que se exponha o seu erro na internet? Você quer que seu chefe chegue para você e fale assim: nossa, Jaque, você foi muito ruim hoje no seu trabalho. Não, a gente não quer. A gente quer que o nosso chefe, ou quem for, uma pessoa que queira nos ajudar, chegue para um particular e fale: olha, de uma forma bem delicada, acho que você poderia melhorar nisso, Laena, você poderia melhorar naquilo. Isso é gentileza. Só que como tá a massa fazendo, tá todo mundo apontando, a gente acha é só mais um comentário. É só uma gotinha, só que a gente não percebe que é um tsunami de ódio. Hoje mesmo o Nego Di lá na Ana Maria Braga falou: eu não consegui dormir, é tanta gente falando e me julgando e me rejeitando. Complicado, né? Isso. E ainda entrando nesse aspecto, tem relatos, por exemplo, da filha, né, filho da Carol, ter recebido ameaças de morte por pessoas que não gostam, não aprovam o comportamento dela no programa, né? Quando chega nesse nível, o que a gente deve fazer? Como refletir sobre essa situação? Aí já é um nível extremo, né? É esse nível extremo que a gente confunde a realidade com a ficção, né? Eu não sei se tu lembra, já que quando a gente assistia novela, quando eu era mais nova e não tinha tanto acesso à internet, que os vilões das novelas passavam na rua e o pessoal xingava: ai, fulano de tal, merece morrer. Então, assim, isso já era o lixamento. Mas era o lixamento real. Eu não tinha como é que chama? Não tinha o espaço virtual. Mas agora, com o espaço virtual, parece que a gente tem mais liberdade para fazer e falar o que quiser. E aí isso atenua. É um discurso, é ódio, 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 colocando ódio, vamos lá. E às vezes a pessoa não para e pensa: qual é o impacto desse comentário que eu vou fazer? E se fosse o meu familiar? E se fosse comigo? E se fosse meu namorado? Eu também vi nessa entrevista com a Ana Maria Braga que ele falou assim: a minha ex-mulher foi uma das únicas que me deu força e me apoiou. Então, assim, ele tá perdendo amigos, ele ficou prejudicado com a mãe, né? Ele vai repensar 30 vezes se valeu a pena ir nesse programa. Porque você vai lá com uma expectativa de, independente dele ser uma pessoa que erra, independente de, a gente não está aqui para julgar, mas para entender o comportamento da sociedade. Ele vai sair de lá, ele vai ter tantas consequências ruins. Aí a gente tem que... vai fazer várias pessoas aí famosas repensarem a próxima edição, né? Exatamente. E aí a gente tem que parar e pensar, são seres humanos, somos todos, vamos errar. E assim, ele errou lá no jogo, existe um momento de dialogar sobre isso, existem as punições do próprio jogo, mas vale a pena tirar isso e trazer para a vida real dele? Né, como os vilões da novela. Eu acho que era aquela novela da Nazaré, que ela era vilã, que ela empurrou a irmã da escada. Ela chegou, a Renata Sorrah, acho que é o nome dela, chegou a comentar que ela não queria sair na praia, porque as pessoas apontavam o dedo e falavam e não conseguiam diferenciar. Só que a diferença no online você pode... Também, né? Isso. Você pode, sei lá, fazer um fake e comentar lá e ninguém vai saber. E como é algo coletivo, tá todo mundo falando sobre isso, não, é difícil ter um culpado. Quem é que vai levar a culpa disso? É até difícil perceber de onde surgiu esse ódio. Não tem como, né? Já virou o efeito em massa. E é até importante a gente parar e pensar: será que cabe a nós sermos os justiceiros nesse momento? Por exemplo, se o Nego Di, ou se a Carol Conká, ou se qualquer personagem lá tiver cometido algum crime, existem formas de você denunciar
que não sejam por você, sejam por pessoas profissionais capacitados para isso. Tem um site já que chama SaferNet, que lá você denuncia os crimes virtuais. Lá você se orienta sobre isso. Ah, será que isso é um crime virtual? Será que não é? Então, às vezes, a justiça cabe dessas autoridades competentes e não muito de nós. Sim. Inclusive, bom, para mim esse ápice aí foi de essa raiva, esse ódio não estar somente mais direcionado na pessoa, que já é ruim, mas aí se estender para os familiares, para pessoas que nem tem nada a ver com isso, né? Filho, sabe? Uma mãe, não sei, a família ser atacada por causa disso é bem complicado. E não é também para invalidar o nosso sentimento de raiva, porque dá uma raiva enorme do comportamento deles, né? Mas é justamente para perceber o que eu vou fazer com essa raiva. Né? Eu vou entender o posicionamento dele como jogador, mas vale a pena eu expressar essa raiva nas redes sociais dele? Também a gente não pode invalidar, gente, o que a gente sente, porque é natural, não dá para vou aceitar as imperfeições de todo mundo. A gente tem que reconhecer sim os erros. Lucas errou, Lumena errou, Nego Di errou, Carol Conká errou, mas eles também vão ter êxitos. Né? Entendê-los como seres humanos. Deixa eu ler aqui alguns comentários que apareceram aqui. A Beatriz falou assim: esse comportamento de linchamento virtual cresceu, né, de uns anos para cá. Cresceu bastante justamente pelo universo online ser um universo um pouco mais sem limite. A gente perde a dimensão do que é online, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa em qualquer lugar do mundo está vendo que o trend topic do Twitter do Brasil é sobre BBB, vai lá e lê e vê aquilo. E aí é uma proporção muito grande. Se a gente pegar o linchamento lá das novelas, vamos entender que a novela foi gravada no Rio, era só no Rio que aquela pessoa sentia, mas na internet não, é muito maior o alcance. Sim, o mundo inteiro, né? A Andresa, seria isso uma forma das pessoas extravasarem sentimentos de raiva? Às vezes acho que é só uma válvula de escape. Sim. Possivelmente é isso. Não dá pra gente ter certeza, mas possivelmente é. Porque a gente não está acostumado a cuidar das emoções. A gente não é ensinado desde criança. Agora, eu já andei conversando com algumas colegas psicólogas infantis, que elas já falam, não, a gente já está tendo um trabalho melhor na escola, sobre educação emocional. Então, a gente vai expressar a raiva de qualquer jeito. E aí eu vou pegar as redes sociais, que é algo simples, eu pego meu dedo e digito, mas não pense em pegar a raiva, que é uma emoção extremamente motivacional, é uma emoção que pode ser usada como boa para tirar um projeto do papel. Imagina se a gente pega essa energia de raiva e coloca ali no... Poxa, eu tô um tempão querendo, no teu caso, né, Jaque? Quero um tempão escrever uma música. Vou pegar essa raiva e vou colocar lá enfim, na composição e vou trazer uma música sensacional sobre isso e tal. Então a gente pode ter esse caminho, pode escolher gerenciar a emoção para o nosso bem. Sabe? Eu acho que a gente tem a gente tem as redes sociais ao nosso favor, só que tem aquela liberdade demais, aí a gente acaba se prejudicando. Mas as redes sociais são sensacionais para isso, para a gente entender melhor sobre como funcionam, por exemplo, as emoções, como funciona a nossa saúde mental. Hoje, qualquer coisa que a gente procura no YouTube, já que a gente consegue ver. Uma receita, eu quero fazer uma pipoca doce, coloca lá e você consegue. Né? O que é essa energia? A energia da raiva, que quer uma ação imediata. É o famoso na força do ódio, né? Exatamente. Olha a Andresa aqui, ó. Imagina se eu fosse pra academia, tava super saudável. Exatamente. Pegar toda a raiva do Nego Di e colocar lá na academia. Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Bom, né, hoje, os participantes eliminados, inclusive que foi com o maior índice aí de rejeição, falou que não conseguiu dormir, né? Você citou ali antes, ao saber de tudo que estavam falando dele aqui fora, que a mãe dele também foi ameaçada. O que isso diz sobre a forma como as pessoas consomem os realities? Eu acho que, em geral, diz o seguinte: quanto tempo do nosso dia a gente está colocando a nossa energia, colocando o nosso foco nesse programa? Porque, assim, o que está te gerando de sentimento? Se você vê um programa e fica com raiva, o principal objetivo dele, que era entreter, não está te entretendo, está te deixando com mais raiva, mais indignada. E quando a gente
tem esse comportamento de linchar, de querer justiça, isso é normal. Todo mundo vai ter isso. Isso é inerente ao ser humano. A gente quer fazer a diferença, a gente quer se sentir pertencente. O Big Brother, por que que ele envolve tanto? Porque a gente tem um controle lá de dizer quem vai sair. A gente vota, tá no nosso controle. A gente tem um controle de dizer fulano merece punição, fulano merece prêmio. Eu tô olhando o que ele tá fazendo a todo tempo, a todo momento. Então isso dá uma sensação gostosa. Poxa, eu tô participando desse programa de alguma forma. E aí vem o isolamento, que a gente está no meio da pandemia, e você quer algo para sair do TED, você quer ali um divertimento. Só que aí entender novamente qual é o limite disso. E aí, por exemplo, ontem aconteceu um negócio incrível. Todo mundo se uniu, todo mundo uniu as forças por um objetivo em comum e tiraram o Nego Di. Será que a gente não pode usar essa força, essa união para fazer outros feitos sociais? Né? Força a gente tem, energia a gente tem. A gente está em sofrimento, especialmente nós aqui de Manaus, né? A gente não tem mais para onde ir para lidar com tanto sofrimento. Então, será que para os feitos sociais isso não seria mais produtivo? Interessante reflexão, né? Uhum. Muito importante também. Bom, você consome os realities? Não tem como Você não gosta de consumir, né, assistir? Jaque? Não tem como não consumir. A gente abre aqui as redes sociais e quer saber mais, quer saber o que aconteceu. É difícil não consumir. Mas assim, eu diria, se eu pudesse escolher um, naturalmente eu não escolheria muito Big Brother, mas eu me envolvo muito com outros tipos de cultura e arte. Por exemplo, filme que é baseado em fatos reais. Eu fico tão consumida com aquilo que eu saio do cinema, eu saio da série e já vou pesquisar. Eu passo horas ali pesquisando, querendo saber. Não sei se vocês também passam por isso. Que é um efeito parecido com isso do BBB, que envolve a gente. E aí, o que está me envolvendo no BBB hoje? São essas questões. Toda hora, poxa, eu acho que é necessário a gente falar sobre o linchamento, porque as pessoas podem se conscientizar sobre isso, sobre as atitudes, sobre a empatia. Né? Então, os realities, querendo ou não, como falam do comportamento de poucas pessoas para refletir no nosso, é importante falar sobre isso. Então, eu gosto de consumir e acompanhar por conta disso. Né, de ter o que falar, de trazer ali um assunto que seja relevante para a minha área de atuação, que é a psicologia. E em que momento você, Laena, Uhum. percebe que, opa, isso aí já não é demanda minha, isso aí já é um efeito, já tô sob efeito de manada aqui, de indo Sim. junto com todo mundo. Quando é que você percebe isso? É nesse momento quando começa a me afetar, sabe? Já que nessa situação específica do Lucas, eu fiquei muito mal. Eu fiquei, nossa, isso me gerou um sofrimento, né? Eu não conheço ele, eu não sei da história dele, eu nem estava acompanhando muito bem o que tinha acontecido, mas toda a consequência que aconteceu dentro da casa, dele ser excluído, dele sofrer a violência psicológica, me gerou tanto sofrimento que eu falei, eu vou desligar a TV. Eu vou desligar a TV, eu vou começar a pesquisar sobre isso e vou conversar com as pessoas. Eu até fiz uma live lá no meu Instagram e muita gente revoltada também, a gente trocou umas ideias legais sobre... Porque isso gerou aquela dúvida, né? Tipo, por que que os negros não estão cuidando da saúde mental? E aí é um problema social, a gente não tem acesso. Né? Nós somos a maioria da população, mas a gente não tem acesso. E isso fez esse questionamento, poxa, como ajudar essa população que eu e você estamos inseridas? Né, que é uma população que carece de cuidados. Não só a população negra, mas eu acho que me ajudou a refletir sobre todo mundo precisa cuidar da emoção, porque aquela crise do Lucas, ninguém tá não propenso a viver, não. Qualquer pessoa pode viver, gente. E não tem bebida, não tem nada disso. Qualquer gatilho pode despertar aquilo. Claro que a bebida Com certeza. atenua e tudo mais, mas não é uma condição para que você Sim, entre não, numa e às crise vezes só o emocional. fato da pessoa já estar ali mal e ter alguma situação externa que tá o tempo todo só Uhum, piorando, 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 uma hora a pessoa estoura, né? Uma hora a sim, pessoa vai acabar extravasando de forma não saudável, nem para ela, nem para as outras, né? com certeza. Complicado isso. Bom, você como mulher negra, pesquisadora, psicóloga, acha que talvez a forma com que algumas pautas sociais têm sido colocadas no programa tenha ajudado ou prejudicado a imagem dos movimentos sociais aqui fora? Uhum. Eu acho que ainda é cedo para a gente falar sobre os impactos que vão gerar, né? Mas, assim, de fato é que isso não pode de jeito nenhum desqualificar a fala dos movimentos negros. De forma alguma isso pode menosprezar tudo aquilo que já foi conquistado.
por uma, duas, três pessoas que estão usando ali um problema coletivo para benefício próprio, né? Uma causa coletiva. Todo movimento social negro, ele visa melhorar o coletivo, ele visa você refletir sobre a sua posição, visa protagonizar os nossos em espaços como esses online. Então, a gente não pode jamais pegar uma pessoa que errou e dizer que aquilo pode afetar ou não. Mas, obviamente, um programa em massa vai gerar um impacto que talvez a gente não consiga perceber nesse momento, mas pode ser que gere. Por exemplo, a gente tende a olhar que todo mundo vai ser assim igual a Carol Conká, todo mundo vai ser assim igual o Nego Di. E não é assim, gente. A gente tem que entender a subjetividade das pessoas, cada pessoa tem uma verdade, cada pessoa carrega ou não os valores, o caráter e tal. O que a gente tem que ter cuidado é, um erro não pode definir um movimento, um erro não pode definir uma pessoa. Acho que essa é a principal mensagem que deixa para os movimentos, né? Não pode jamais invalidar toda a luta de anos ali para a gente conquistar esses espaços. Com certeza. Bom, quero chamar aqui o pessoal que está assistindo para comentar. Eu já estou chegando aqui na minha última pergunta. Eu vou começar a ler os comentários novamente. Então, olha, gente, vocês que estão por aqui, a hora de entrar no bate-papo é agora. Vamos conversando bastante. Daqui a pouco eu leio a sua pergunta, tá bom, Andressa? Bom, você como fã de BBB, que recado você deixa aí para as pessoas? Eu acho que esse BBB está trazendo para a gente a necessidade da gente olhar mais para nós, sabe? Já que está despertando essa vulnerabilidade da gente perceber, eu preciso olhar para mim com mais empatia, eu preciso olhar para mim numa postura menos julgadora, porque a gente já se julga muito. Não é só os outros que a gente julga, não. A gente lida todos os dias com a autocobrança. Todos os dias a gente acorda já pensando, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu acho que o BBB tem trazido essa reflexão de você perceber o quanto não cuidar das emoções faz a gente ter comportamentos não desejados, faz a gente pensar que pode prejudicar o outro. Porque, assim, caso, não vou citar Carol Conká, Lumena, Nego Di, são pessoas em sofrimento. Elas estão ali prejudicando os outros porque já sofreram. É uma forma de defesa. Isso faz a gente refletir e se algumas pessoas tirarem um bom proveito disso e pensar o seguinte, não quero chegar nessa posição de precisar prejudicar o outro. Não quero chegar nessa posição de usar ali as coisas ao meu próprio benefício. Uma causa tão bonita de benefício único. Eu acho que a Lumena se perdeu. Ela parece ser uma excelente profissional, mas ela se perdeu. Ela simplesmente está usando os espaços errados para trazer o conhecimento dela. Mas, assim, é parar e refletir. O que eu posso fazer para não chegar a esse limite, para não chegar a essa vulnerabilidade a ponto de eu me prejudicar, né? E aí olhar com mais empatia para mim, para os outros, para as escolhas que eu faço, né? E aí, já que eu queria até ensinar um exercício, posso ensinar um exercício que a gente pode fazer hoje ainda, no final do dia? Deixa eu pegar aqui um espelhinho. Eu gosto muito de fazer esse exercício quando a gente acorda assim, muito julgadora, cheia de autocobrança. A gente vai, quem estiver assistindo a live, já cria esse compromisso com você. Chega no fim do dia, pega um espelho, vai lá no espelho, olha para você e tente fazer um elogio sem ser da sua aparência. Olha para o seu reflexo e tente perceber o que você tem de bom, muito além enfim, de uma boa sobrancelha, de um bom batom, o que você tem de bom além disso? Você vai treinar ali o seu cérebro para perceber as coisas do jeito que são. Não é uma sobrancelha mal Tem feita gente que que vai acha que isso é ser... besteira, né? Mas fala dos efeitos que isso causa. Porque às vezes a gente se vê fazendo isso e fala assim, ai meu Deus, que coisa ridícula fazer isso. Uhum. Mas existe um efeito no cérebro, né? Fala um pouquinho sobre isso, para que Sim. as pessoas entendam e tirem esse preconceito, inclusive, né, de fazer isso. Eu gosto muito de colocar esse exercício quando estou trabalhando com autoestima, né? Porque a gente tem essa ideia de que a autoestima é só aparência. E quando a gente se pega percebendo que a autoestima é muito mais do que a aparência, é o nosso valor como pessoa, são as nossas qualidades, a gente cai por terra nesse exercício, porque o nosso cérebro não consegue perceber. Então eu só sou boa se eu compro um óculos novo, se eu faço meu cabelo, se eu faço um batom. E aí você fica com nada. E agora? Por que eu vou me elogiar? E é isso que é autoestima, gente, porque a gente precisa reforçar esse nosso valor. Senão, quem é que vai reforçar? Nosso cérebro precisa entender, eu sou boa nisso. Eu primeiro tenho que dizer que sou boa nisso. Eu primeiro tenho que me olhar e perceber o que eu fiz de bom no dia. Nossa, hoje eu fiz uma live com a Jaque, foi super legal. Vou olhar no espelho e vou agradecer hoje, que deu tudo certo, a gente conseguiu conversar. Quais dessas coisas vocês podem fazer por vocês também? Quais são os pequenos feitos que vocês podem se elogiar e não julgar
Porque a gente tem essa tendência, não sei se já aconteceu contigo, mas, por exemplo, uma vez, enquanto eu estagiava, eu recebi um carão de uma chefe, uma coordenadora. Ela falou assim, ela fez uma avaliação no final e ela deu 10 para tudo, menos para pontualidade. Que eu era uma loucura, não conseguia cumprir o horário, né? Ela falou assim, você tem que chegar no horário. Se o horário é 8, por que você chega aqui 8h15? E eu passei anos e anos só ignorando tudo que ela falou de bom. Tipo, Laena, você tem uma boa comunicação, você atende legal os pacientes, isso e aquilo, mas você não é pontual. E ficou aquilo na minha cabeça, não sou pontual, não sou pontual. E as outras coisas? Né? Então a gente tem que treinar, sim, essa capacidade cognitiva de reconhecer as coisas boas. E aí é muita meditação, é muito diálogo interno, é ir na terapia, é buscar ajuda, é conversar com seus amigos que consigam valorizar, né? Você escolher relações saudáveis, não estar naquela relação que a pessoa só te diminui. Então tem muitos feitos da gente olhar pra gente e reconhecer as coisas além da aparência. E é um exercício diário, tá, Sim. gente? Olha só, a Rosa Fernandes falou assim: Lumena não está tendo a consideração que ela quer que tenham com ela. Isso acontece com a gente também, não acontece? Uhum. Eu Sim. já somei a minha pergunta com a dela. Acontece, a gente acaba se perdendo, porque a gente projeta uma necessidade nossa no outro, né? Eu quero que o outro supra essa necessidade de eu ser aceita, de eu ser ouvida de qualquer jeito. E aí, talvez, possivelmente, por ela ter uma vida ali de muita luta, de muita rejeição, ela já criou essa capa de agressividade. Você vai ter que me ouvir aqui, me escuta e tal. Ela fala muito, né? Essa é a escuta qualificada, mas cadê a escuta qualificada dela? Então, às vezes é difícil a gente perceber quando estamos em dor, é muito difícil a gente perceber. A gente consegue pontuar no outro. Às vezes até as nossas dores, que acontece muito. Verdade. O famoso espelhamento, né? É, Deixa eu ver aqui, a Andresa. Acho engraçado como julgam as pessoas por erros que a gente mesmo está suscetível a cometer. Como fazer para praticar empatia? Olha, ótima pergunta, Andresa. ótima pergunta, Andresa. Gostei. Bom, gente, a empatia ela começa quando a gente consegue ouvir com atenção e também falar com atenção. Então, por exemplo, às vezes a gente está numa conversa, a gente não quer ouvir, a gente só quer falar, a gente só quer passar a mensagem. Então, acho que um dos primeiros passos para promover a empatia é isso, é você ouvir com atenção. Está conversando com alguém? Deixa o celular de lado, faz mais perguntas, se interessa pelo assunto. Às vezes aquela pessoa pode começar com um assunto raso, mas ela tem ali uma profundidade para conversar com você. Né? E se você sente É, assim que não está conseguindo lidar, busque ajuda também, porque a ajuda profissional vai te ajudar a olhar com mais empatia para você. inclusive sobre essa questão do erro, né? Uhum. Dar uma chance de entender o porquê que aquilo está acontecendo antes de só querer a justiça, né? Caso É, não sei, alguém comete um erro e você não ir direto ali brigar com a pessoa, mas ir conversar com a pessoa, primeiro fazer ela entender, né? Que o que ela fez não foi legal, não foi certo. Mas acho que a empatia também pode ter muito disso, né? De entender por que chegou nesse ponto de você fazer, dessa pessoa fazer isso. Será que eu não podia também fazer isso se eu estivesse no meu extremo? Então, é sim. legal de entender. Essa conversa é boa porque a gente consegue entender o que está se passando dentro da pessoa. Né? Porque aquilo que ela Uhum. fala numa briga, num momento de erro, é só uma pontinha, né? Do Exato. iceberg. Por dentro tem várias outras coisas que estão acontecendo ali. Enfim. Então, acho que essa conversa também é muito boa para ajudar nessa questão de empatia, né? Entender o porquê que aquilo aconteceu. Uhum. E não só o E porquê, quando errar, ser sincero também, de exato. se analisar. Isso aconteceu comigo, por que eu fiz isso? Uhum. Né? E não só, por exemplo, e pensar nisso com mais gentileza, por exemplo, a gente vai errar. Não tem como fugir disso, ninguém é perfeito. E tá tudo bem errar, tá tudo bem a gente olhar para o nosso erro e tirar um aprendizado disso. Olha, eu sou humano, hoje eu errei, mas amanhã eu vou acertar. E a gente só chega onde quer quando a gente passa por esse caminho ali de falhas, de perdas. Infelizmente a sociedade não quer que a gente erre, né? Mas a gente precisa errar. A sociedade não dá Faz tempo, é muito parte, né? imediatista, quer tudo para ontem. Mas a gente precisa errar para aprender. Senão vai ser todo mundo robô. Aí não faz sentido a conexão que a gente precisa, não faz sentido a empatia. Com certeza. Bom, tem mais algum ponto que você queira trazer aqui? Alguma coisa que você lembre assistindo
ao programa, que você queira Uhum. trazer em paralelo aqui com o nosso bate-papo? Eu acho que ficou tudo bem claro, né, sobre essa questão da gente repensar sobre o nosso comportamento, se vale a pena colocar essa energia da raiva, né, e pensar também nas consequências para essa pessoa, entender que a gente precisa diferenciar isso aqui é ficção, isso aqui é vida real, entender ali que se fosse você, como que você gostaria de ter sido recebido, se você errasse, né? Eu acho que o ponto base é isso, e a gente realmente se olhar com mais gentileza. Esse exercício do final que a gente fez de realmente trazer um elogio para você de uma forma além da aparência é algo que vai ajudar vocês, gente, né? E não esqueçam, o BBB está mostrando para a gente, é fundamental cuidar das emoções. É fundamental a gente olhar para dentro, é fundamental a gente não despejar o ódio em alguém. Às vezes é um ódio nosso, sabe, Jaque? Às vezes é a gente que não se aceita e, pera lá, eu tô com tanta raiva que ninguém pode se aceitar aqui. Aí joga um discurso lá de ódio nas redes sociais. Não é a saída, gente. Não é a saída. Se fosse a saída, a gente estaria muito melhor. E se a gente se unir, né, para fazer esses feitos, pegar esses 99, 98% lá de rejeição do Nego Di para coisas mais produtivas, a gente tem essa força, né? Lembrar disso. A gente tem essa força de união, de cooperação. Com certeza. Bom, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, compartilhar aí seus conhecimentos. Hoje fazendo essa análise aí, uma situação coletiva, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Nossa, eu fico muito feliz já que está aqui. Espero poder contribuir mais, né, com esses assuntos tão necessários. Eu posso dar só um aviso para quem está participando? Hoje eu vou Claro. fazer um aulão de meditação lá no meu Instagram, para vocês que Que querem legal. conhecer melhor sobre a meditação. Eu vou dar algumas dicas de como colocar a meditação de uma forma prática. Então, quem quiser ir lá, é já já lá no meu perfil. E essa aula está muito legal também, porque ensina a pensar com mais gentileza nas nossas falhas, nos nossos erros. Né? A meditação tem muito disso, de entender que a gente precisa viver a vida do jeito que é, para ser melhor. Vai ser uma live? Vai ser uma live. Vai ficar salva depois? Vai ficar. Legal, que aí todo mundo, quem mesmo puder no horário, né, já Isso. assiste É, depois também. Bom, gente, eu agradeço vocês também por estarem aqui com a gente, por interagirem. Lembrando que mais tarde a gente vai ter mais uma live, com bastante bate-papo, muito legal. Depois vocês podem dar uma olhadinha nos stories para ver o tema direitinho. E é isso, muito obrigada. Como a Laína falou aqui, se cuidem, eu tenho falado sempre isso, né? Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, mas se isso. cuidem também por dentro, né? Não só É, da saúde do corpo, mas da mente, do emocional também. É isso, gente. é Fiquem isso, bem, gente. se cuidem Se cuidem, cuidem e das até emoções o próximo também. bate-papo. Até mais, gente. Obrigadão, Tchau, viu, Jaque? tchau. Beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau.